prevalecer contra ela. Então, o que a gente precisa entender é que antes de a gente tentar defender algo, a gente precisa viver isso. E nesses dias, irmãos, nós estamos, sabe, diante de um cenário espiritual, de um momento onde nós temos uma grande oportunidade de exercer fé. Eu não quero pregar, tá? Não quero falar sobre política, não é essa a minha intenção, não vou fazer isso. Mas eu entendo que a gente precisa aprender e Deus nos dá as oportunidades. Eu quero nessa noite começar uma nova série, e essa série não deu tempo de eu fazer o card, mas eu quero falar sobre princípios. Eu quero falar, irmãos, sobre aquilo que de fato importa, aquilo que de fato vai ser o diferencial, o ponto determinante para qualquer que seja o curso da sua vida. São os princípios da palavra. E existem diversos princípios na palavra, inúmeros princípios. Eu quero falar hoje sobre talvez um dos mais importantes princípios da palavra de Deus. Amém? E eu pretendo tornar essa série, não tornar essa série, mas assim, nos conduzir nessa série de uma forma com muito ensino e edificação. Não que não tenhamos nas outras séries, mas eu quero aqui trazer à luz da palavra princípios que vão te ajudar a nortear a sua vida e suas decisões. Amém? Mais do que eu dizer para você o que você tem que fazer, você precisa entender o que Deus quer que você faça. Precisamos aprender a deixar de ser massa de manobra, seja de quem for, até de alguém num púlpito com o microfone na mão. Porque às vezes você pode até concordar comigo, mas sem base nenhuma, só porque me considera. Não, eu quero que você considere a palavra. Amém? E se um dia eu subir aqui, irmão, e falar algo que está contra a palavra, e você entender, perceber, pelo estudo de edificação, você tem autoridade. Ei, aí, para chegar assim, tio Arlen, pastor, olha, isso aqui o senhor falou ali e tal, vamos ver isso aqui, olha, eu entendo assim, vamos conversar, vocês têm liberdade, amém? Não fiquem receosos não. Teve dúvida, pergunta. E o tema da nossa mensagem hoje será o princípio da fé. Amém? Princípio da fé. Abra sua Bíblia e eu vou pedir aqui o pessoal da mídia aqui para me ajudar aqui alguns textos na tela. Enquanto falar, se você não puder abrir, a gente vai abrir aqui. Lucas 18, verso 8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 8 diz assim. Deixa eu ir. Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa, contudo quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Depois muda para mim essa versão, Gabi. Vou botar qualquer outra, nem veio. Digo-vos, pronto, e diz também essa parábola, não, é verso 8. 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Você pode ir anotando aí, tá? A gente vai ser quase com uma aula aqui hoje. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, mas o texto fala também agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproximar de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Outro texto, 1 Coríntios 13, verso 13. 1 Coríntios 13, verso 13. Diz assim: agora, pois, permanecem. O texto, na minha tradução aqui, fala 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior de todos. De fato, irmãos, fé
está entre os principais atributos da nossa vida com Deus. Sem fé não existe relacionamento com Deus. Para começo de conversa, sem fé não faz sentido essa reunião aqui, esse encontro, essa assembleia dos santos, porque adoramos a um Deus que não vemos, porém que cremos. Estamos aqui adorando, erguendo nossas mãos, cantando canções, celebrando a um Deus que não vemos, mas que pela fé nós cremos que Ele está aqui, porque na sua palavra está escrito. A fé, ela é um dos principais atributos da nossa vida com Deus. A fé, ela é o principal ingrediente para o sobrenatural, pois não se desfruta das bênçãos de um Deus magnífico sem o atributo da fé. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Não existe vida cristã sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O texto nem diz que é difícil agradar a Deus. Não diz que é complicado agradar a Deus. Fala que é impossível. E impossibilidade está, irmãos, associada ao fato de que não tem como. É algo impossível, sabe? 0%. Então, o que a gente leu lá em João, fala de Jesus quando vier. Ele está falando assim, ó, Ele vai encontrar uma das principais características e evidências da vida de um povo com Ele na terra. Jesus vai encontrar um povo que teve fé, que anda em fé. Que tipo de pessoas Jesus vai encontrar quando Ele vier? Porventura Ele achará fé na terra? Olha para o seu irmão e pergunta: e aí, irmão, você é irmão de fé? Então a gente vai aprender aqui uma fração desse assunto. É um assunto muito extenso, muito vasto. Mas eu quero hoje trazer, irmãos, clareza sobre os principais princípios da fé. A sua origem, a sua permanência e entender a progressividade da fé. Lá em Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 3, diz assim, ó: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, isso aqui nos revela que a fé, ela não vem com toda a sua plenitude e totalidade do que ela pode ser, e sim ela vem numa medida. Obrigado, Thay. A fé, diga comigo assim, a fé vem numa medida. Então a gente vai ver na Bíblia momentos em que o próprio Jesus, irmãos, confrontou pessoas que tinham uma fé pequena, momentos em que ele elogiou pessoas que tinham uma fé, né, grande, né, vamos dizer assim, uma fé que, né, de certa forma chamou a atenção. Então a gente vai ver níveis distintos de fé. Momentos que ele chega para os discípulos e fala assim: homens de pequena fé. Outro momento ele chega para o centurião e fala assim: nossa, em todo Israel não vi alguém com a fé como essa. Então a gente vai ver o que? Variações de uma fé. E aí a gente percebe que a fé, ela é um produto que a gente recebe numa medida, porque o próprio ato de conversão é por meio da fé. O Espírito nos convence e a gente aceita porque temos fé de que a palavra da salvação de fato é vida e é a esperança que nós queremos então a partir de então seguir. Então a gente tem uma fé ainda meio que tímida, não é verdade? A gente tem uma fé meio tímida naquele início de relacionamento com Deus. Então a gente vai perceber essas diferenças. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, olha o que o texto fala. Irmãos, 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Então, se a fé pode crescer,
essa medida inicial que a gente recebe pode ir o quê? Aumentando. Paulo está dizendo aos irmãos em Tessalônica o seguinte: olha, é notório que a fé que vocês têm tem crescido. A cada contato, a cada, ida de Paulo a lá, ou até as notícias que chegavam até Paulo, revelavam que, nossa, aqueles irmãos de um mês atrás não são os mesmos irmãos de hoje, porque o nível da fé deles tem crescido. O nível de fé desses irmãos aqui em Tessalônica tem o quê? Ampliado, tem crescido. E Paulo está aqui o quê? Louvando a Deus por isso na vida deles. Olha, disseram, ele falou assim, ó, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Glória a Deus. Então essa fé, ela vai o quê? Crescendo. Essa medida inicial que a gente recebe, naquele primeiro contato tímido que a gente tem em levantar a mão, receber a Cristo, vai o quê? Crescendo. E aí surge aquela pergunta: pastor, então como é que faz a fé crescer? Né? Como é que a fé cresce? Como é que a fé se desenvolve na nossa vida com Deus? Porque eu não quero ser encontrado sem fé, como a gente leu João 18:8. Eu não quero ser encontrado como alguém de pouca fé. Eu quero crescer na fé. Amém? Lucas capítulo 17, versos 3 ao 6 fala assim, ó: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus está falando aqui inicialmente sobre perdão, que na verdade não há uma cota para perdão, amém? Mas ele fala sobre uma disposição de perdoar quantas vezes for. Aí os caras falam assim: tem que ter fé para perdoar sim. Senhor, dá-nos fé, dá-nos mais fé, acrescenta a fé na gente, porque toda hora, se houver necessidade, eu tenho que respirar fundo e pela fé, liberar o perdão. Aí Jesus falou o seguinte: bem, você quer mais fé? Porque o que eles estão pedindo? O Senhor faz uma obra, faz algo para que eu tenha mais fé. Aí Jesus fala assim: calma, você está jogando a responsabilidade para mim? Você quer que a sua fé cresça em que eu te dê fé? Aí ele fala o quê? Se você tiver fé como um grão de mostarda, então você vai dizer para essa moreira: arranca-te daqui e lança-te no mar. E assim vai ser. E aí, eu pedi para eles mudarem o texto da NVI, porque na NVI vai estar assim: se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, então direis a esta moreira: arranca-te daqui e lança-te ao mar. Não precisa colocar não. E o que Jesus está nos ensinando aqui é um princípio, irmãos, extraordinário sobre evoluir na fé, crescer na fé, fazer com que a nossa fé tímida se torne uma fé, irmãos, firme, sólida, porque a definição de fé, como é a definição? Fé é o firme fundamento das coisas que não, mas é a certeza das que nós esperamos. Então a fé, ela tem duas características. A fé, ela é firme, sólida, inabalável, firme. E ele fala o quê? A fé é o firme das coisas, mas é a certeza. A fé, ela precisa ser, irmãos, firme, sólida. Você não pode ter uma fé volátil, ora crê, ora não crê, ora age mediante fé, ora não age mediante fé. Isso não é fé. Pode ser qualquer outra coisa, boa intenção, pode ser empolgação, mas não é fé. Porque fé é quando Deus diz algo e eu digo o mesmo. Fé independe da minha emoção, fé independe das minhas opiniões, fé independe de qualquer que seja o aspecto natural em que eu esteja envolvido. Fé é fé.
E a fé, ela só vem por um único canal. Qual é o canal da fé? A fé vem e ouvir a palavra de Deus. A fé bíblica é a fé na palavra. Eu tenho fé em várias outras coisas. Eu tenho uma fé natural também. Eu tenho uma fé, por exemplo, de que minha garganta está seca. Eu tenho fé de que a água, ela tem a capacidade de refrescar e de me ajudar a pregar e não ficar rouco no final da pregação. Sim ou não? Quando está com sede, você tem fé que a água vai te saciar, sim ou não? Senão você não beberia. Agora, o fato de você ter sede e saber que a água pode te saciar é suficiente para você demonstrar sua fé? Vou repetir. O fato de você saber que a água pode matar a tua sede é suficiente para matar a sua fé? Matar a sua fé não, matar a sua sede. Foi por isso que vocês não responderam, né? O que é esse, tio? Deu bug na mente, né? Me ajuda, gente. Sim ou não? Não, né? Por quê? Se eu tenho fé que a água pode saciar minha sede, eu tenho que o quê? Agir. Porque só achar que ela é suficiente não manifesta a minha fé. Eu vou ficar aqui, ó. A água vai saciar minha sede. Ela vai saciar minha sede. Ela vai saciar minha sede. É assim para Deus. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai operar. Eu creio que Deus vai mover. Eu creio que Deus vai mudar a circunstância. E a gente está esperando Deus fazer. E quem é um canal de Deus manifestar a sua vontade? Se eu quero que essa água sacie minha sede, eu preciso o quê? Agir em fé. E então, exercitar minha fé. Uma vez eu exercitando minha fé e percebi que a água matou minha sede, o que isso vai fazer? Vou ter mais fé ainda na água. Sim ou não? Vou ter mais fé ainda. Olha a fé crescendo. Diante de outra situação, vão me oferecer um copo de Coca-Cola. Mas eu não, cara, é água que eu quero. Por quê? Porque a experiência da fé em prática me faz entender que eu não posso negociar outra opção. Só existe uma. Como estão entendendo? Diga amém. A fé que cresce, irmãos, não é aquela fé paralisada, é a fé que age. É a fé que manifesta a ação. Por muito tempo nós achamos que fé é mentalizar uma ideia e achar que Deus vai enviar anjo para fazer. Claro que para situações, para aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer, irmãos, e Deus faz. Mas para aquilo que você faz, Deus fala assim: eu estou contigo, estou nessa com você. Pega uma ponta que eu vou pegar na outra. Vamos lá, vamos para o embate, vamos mudar a situação. Então muitas pessoas não entendem que existe a espera em não fazer nada e a espera em fazer o que tem que ser feito. E deixando que Deus, irmãos, se encarregue de completar a obra. Porque para tudo aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer no meu lugar. E eu preciso de fé para ser fiel à palavra. Eu preciso de fé, irmãos. Fé é coragem. Diga comigo, fé é coragem. Porque, imagina, irmão, tu está diante de uma situação, tu não está vendo nada. O natural está contrário à tua perspectiva, ao teu anseio. E aí tu vai e age, mesmo não vendo. Precisa de coragem, sim ou não? Diga, fé é coragem. Mas coragem em quê? Em o que eu vou fazer? Coragem no que eu vou fazer? Coragem em quem mandou eu fazer. Diga para esses ossos, profetiza: bem, se tu disse, ossos secos, eu profetizo vida. Jesus falou: olha, lança as redes do outro lado. Pedro falou o quê? Porque o Senhor disse, eu lançaria as redes. Coragem de fazer o que Deus mandou você fazer. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela a palavra. E a palavra
é a voz de Deus. E Deus diz: não matarás. O que você vai fazer? Obedecer quem disse, em fé. Tem que ter coragem. Josué, tenha coragem. Tenha, ânimo e coragem para fazer tudo o que eu te disser. Diga assim para o seu irmão: tem que ter coragem para ser bíblico. Tem que ter coragem para exercer fé. Amém? Agora sorri para ele ficar de boa contigo. Então, irmãos, o que está falando aqui é o seguinte, se você tiver uma semente de fé, fé como um grão de mostarda. Se você tiver uma semente de fé, você vai fazer o quê? Dizer a esse monte. Então ele está falando sobre o princípio da semente, da semeadura. Em outro texto, em Marcos capítulo 4, coloque Gabi para mim, Marcos 4, versos 31 e 38, a gente vai entender mais claro o que Jesus quis dizer aqui em Lucas 17. Marcos 4, 31 e 32. Olha só. É como um grão. Bota no 30 aí, Gabi. No 30 ele fala. Ele vai explicar a parábola. É o mesmo texto lá de Lucas. Passa, vai. 31. Por favor. 31. Aí ele vai explicando a parábola, né? Sobre. É como um grão de. Que quando se semeia na terra, ela é a menor de todas. Alguém que já viu um grão de mostarda? É muito pequenininho, muito minúsculo. Espera aí, volta. É a menor de todas as sementes que há na terra. 32. Mas, diga mais, tendo sido guardado, é assim ou não? Sido o quê? Cresce. Ou seja, só cresce se semear. Diga, fé só cresce se for exercitada. Então, ou seja, eu bebi a água, puxa, resolveu. Diante da próxima situação, eu não vou titubear. Eu não vou pensar, será? Não, é, porque a fé cresce. Aí ele conclui dizendo que faz-se a maior de todas as hortaliças. Então no início, tem alguma coisa aqui. No início é só uma semente muito pequena que você não consegue nem, conter na mão. Se passou um ventinho que seja, levou. É muito pequeno. Minúscula. Às vezes até você não dá nada pela fé que você tem. Às vezes nem você acredita na fé que você tem. De tão tímida que ela é. Mas se você exercitar a sua fé, ela vai crescer a tal ponto de ela ser comparada a um grande hortaliça e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem criar ninhos debaixo da sua sombra. Diga assim, uau! A fé. Eita, olha lá. Essa galera aqui é proativa, viu? Isso aí, galerinha. Então, o exercício da fé produzirá cada vez mais fé. Grado do som aí, tem alguma coisa aqui. Expulsar um demônio aqui, que tem alguma coisa aqui no fio aqui, viu? Então, irmãos, como liberar fé? A fé, ela se manifesta por palavras e por ações. Amém? Por atitudes. Então, se eu creio no que a Bíblia diz, eu preciso ter atitudes de fé. Uma das coisas que Paulo instruiu Timóteo foi o seguinte: Timóteo, olha, não despreze a tua mocidade, não despreze o fato de você ser jovem, mas antes seja exemplo na conduta, no amor e na fé. Na conduta, né, a ordem é na fé e no amor.
Então Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: uma das grandes sacadas do ministério, de uma vida com Deus, como exemplo, é você ser alguém que vai dar exemplo na conduta, na forma como você anda, do seu caráter. Não tenha nada contra você. Seja alguém transparente, seja alguém de um caráter reto, na fé, sem a qual não tem como agradar a Deus. Uma fé que vai levar você a uma busca, a uma profundidade em Deus, em viver experiências tão legítimas e visíveis que ninguém vai questionar o seu ministério. E no amor, porque é o vínculo da perfeição. Porque não adianta você andar numa conduta alinhada, numa fé inabalável, e você ser reprovado no amor. Então são os princípios que Paulo ensina a Timóteo. E aí a gente vai perceber que ele está falando de uma fé operacional. Diga, uma fé operacional. Precisamos entender que a fé ela precisa ser operacionalizada, irmão. Fé é o que nós cremos, e se o que nós cremos não afeta o que nós falamos e fazemos, então a nossa fé não é real. Porque a fé, a fé real, ela age, ela tem frutos, atitudes de fé. E aí a gente vai entrar em um grande dilema que às vezes as pessoas entram em embates. É sobre a fala de Paulo e sobre a fala de Tiago acerca da fé. Paulo escrevendo lá aos Efésios, no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, fala assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo aqui está dizendo que a fé não é um resultado das obras, não é o que você faz que vai produzir a fé da salvação. Aí Tiago, no capítulo de número 2, verso 17, diz assim, ó: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Como assim? Peraí, Paulo e Tiago, se resolvam aí, meu irmão, né? Sentem aí e vamos chegar aqui a um equilíbrio aí das ideias, se é que eles estão em divergência, porque na verdade eles não estão em divergências, eles estão se completando. Paulo fala de um aspecto sobre a salvação, pela qual não é o que a gente faz que vai nos levar à salvação. Ele fala que é pela fé em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem. Hoje minha filha no almoço estava assim: papai, no domingo a tia falou comigo que acho que em outubro agora vai ter um evento, né, de um homem que escreveu 96 coisas, né, e que combateu, né, uma ideia da igreja católica de que o povo tinha que comprar um lugar no céu. Ela falou assim: que absurdo, né, pai? Comprar uma terra no céu. Mas aí ele leu a Bíblia e viu que não precisa comprar terra no céu. As pessoas são salvas pela fé. E eu só ouvindo, eu falei: é. Aí ela falou: foi um homem lá. Eu, sim. E aí eu fui e dei nome às coisas. Era isso mesmo, isso. E aí veio a ideia lá no início de que o ingresso na eternidade vinha por meio de indulgências, por meio de obras que o homem fazia para conquistar o seu pedacinho de terreno lá na eternidade. E muita gente, levada por essa ideologia diabólica, doutrinados nessa visão diabólica, não tinham acesso ao conhecimento, à Bíblia, caminhavam nessa visão, até que um homem, né, chamado Martinho Lutero, leu esse texto de Efésios e ele falou assim: calma aí, pela graça sois salvos mediante a fé, então o que estamos fazendo? Peraí, está errado. Aí ele foi e combateu, e aí nasceu a reforma protestante. E aí Tiago está falando sobre que uma fé sem obra é morta em si mesma. Então existe divergência entre eles? Não. Há na verdade um complemento entre si. O que a gente vai perceber é que Paulo está dizendo o seguinte: que a fé não é um resultado das obras. Porém Tiago está dizendo que as obras devem ser um resultado da fé. Amém? Se eu creio, eu falo, eu ajo conforme aquilo que eu creio.
Então não tem como viver uma dualidade na nossa vida, crendo e agindo o contrário. Essa dicotomia, essa separação entre espiritual e secular não existe. Diga para o seu irmão assim: não existe. Diga assim para ele: você não é crente na igreja somente. Você é crente aonde? Na igreja, em casa, na rua, na fila do banco. Você é crente, irmão. Você, em todo lugar, você é filho de Deus. Aqueles que de fato receberam o Espírito da verdade. Então não existe vida secular e vida cristã. É uma vida só. E aonde você estiver, você é um agente de manifestação da fé no Deus que você crê. Se você, irmãos, diante de uma situação onde alguém pode promover a ideia de algo que vai contra o que você crê, o que você faz? Você se opõe, você se posiciona, sim ou não? Estão lá contigo um amigo teu, entrou no supermercado e fala assim: fulano, bota na bolsa aí esse pacote de biscoito aqui. Aí, como assim, rapaz? Bota aí no pacote, bota aí você. Não. É ou não é? Por que você não faz? Crente. Que errado é ou não é? Não, vai desagradar a Deus. Não, eu não faço isso não. Sim ou não? Sim. Está lá uma pessoa lá falando, né? Barbaridades, coisas, sabe? Que não convém aqui falar. E aí você, um crente que se guarda, que entende a pureza, o princípio da pureza. Aí você chega naquele ambiente, aquela conversa. Você fala o quê? Senta e fala: conta mais, conta mais. Ou você fala assim: isso aqui não é para mim. Eu espero que você diga: isso aqui não é para mim. Por quê? Não faz parte desse nível de conversa que edifica. Então não é só para o que me é conveniente, é para tudo aquilo que é conveniente para o Senhor. Sabe, irmãos, nós temos todo o direito do mundo de fazer o que a gente quiser. Deus nos outorgou um grande poder, uma grande dádiva. Sabe qual? De escolher. A gente não sabe lidar, às vezes, né, com as escolhas dos outros. E a gente quer impor, né? Só que entenda uma coisa: respeite. Cada um tem o direito de escolher. Tem até o direito de escolher ir para o inferno se quiser. É verdade. Se você quiser, irmão, você pode ir, é sua decisão. Vocês estão rindo? Mas é verdade. Mas é verdade. Você tem o direito, é seu poder de escolha. Nem Deus, irmão, vai dizer para você assim: ó, eu te proíbo de escolher isso. Deus não te proíbe de escolher, porque Ele compartilhou comigo e com você a imagem e semelhança do que Ele é. Você é um ser que pensa, você é um ser que raciocina e que tem vontades. Você pensa, sente e tem vontade. São os 3 princípios básicos de uma personalidade: sentir, pensar e decidir. Ter vontade. É seu direito. Mas se você é alguém que ama o Senhor, seu direito, sua vontade, seu sentimento e seu pensamento vai estar o quê? Fundamentado, subjugado, sujeito a Deus. Então eu escolhi Arlen Vieira de Oliveira, escrito no CPF 01. Brincadeira. Escolhi sujeitar a meu poder de escolha ao que eu creio, a palavra de Deus, como resposta a um amor incondicional, a gratidão ao Senhor pelo que Ele me tornou, não por medo de retaliação, não por medo de qualquer outra coisa, irmão, porque a gente não tem que ter medo. E assim, não querendo falar, mas falando, abrindo um parênteses assim, às vezes a gente fica pensando: o povo quer votar nisso porque tem medo das leis, medo de não sei o que. Irmão, pelo amor de Deus, a igreja, ela é triunfante. Nada vai parar a igreja do Senhor, irmão. Nada, entenda isso de uma vez por todas, nada. Ah, pastor, então por que vocês? Porque eu amo a Deus. Meu compromisso não é com o que vão fazer, meu compromisso é com Ele.
Eu quero chegar diante do Senhor. Eu sempre decidi pelo Senhor. Eu não abri mão, não me vendi, não negociei, nem usei as minhas vontades, as minhas necessidades para tentar até fazer com que o Senhor me corroborasse a isso. Porque às vezes a gente fala assim, Deus já falou. A gente quer lá, Deus, mas Deus, será que o Senhor pode mudar? Né? Falou, tá dito. Então eu decidi sujeitar as minhas escolhas, a minha vontade, o meu pensamento, às coisas de Deus. E são esses princípios que norteiam a minha vida. São essas verdades que me levam a decidir, irmãos, tudo na minha vida. Até como tratar, como fazer as coisas, irmãos, como cuidar da minha família, minha esposa, irmãos, é a palavra de Deus que me instrui. É a Bíblia. Não é a teologia, não, é a Bíblia. Porque acima da teologia está a Bíblia. Amém? Não são as mesmas coisas, não. Eu amo a teologia. Sou formado em teologia. Mas a Bíblia está acima da teologia. A Bíblia está acima, irmãos, das ideologias. A Bíblia está acima dos meus achismos. Então, a fé, ela precisa ser o quê? Operacionalizada. Precisa ser uma atitude. Então eu vou o quê? Exercitar. Então a sua fé precisa afetar o seu comportamento. Aí eu creio, desse jeito? Agindo assim que você crê? Mentindo você crê? Ah, mas eu amo desse jeito? A fé precisa afetar sua personalidade, o seu temperamento, os seus costumes. A fé precisa, irmãos, afetar os seus hábitos. Amém? Eita, que o pastor Arnaldo hoje está que está. A fé precisa afetar o que sai da sua boca. Por quê? Porque da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. A fé precisa afetar, irmãos, sabe, aquilo que você verbaliza. Eu aprendi uma frase muito interessante aqui. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Em contrapartida, verbalize aquilo que você quer ver manifesto. A fé precisa afetar aquilo que está da sua boca. E a fé precisa afetar os teus objetivos de vida. Amém? A fé, irmão, precisa afetar os teus objetivos de vida. Então, se isso não acontecer, significa que você não está vivenciando uma fé real, mas sim uma religiosidade. Glória a Deus, aleluia. Então, o que Paulo e Tiago estão ali falando, irmãos, são coisas que se complementam e que, no final das contas, a gente vai entender o seguinte. Vamos entender que essas obras de que Tiago está falando, em que precisa ser um produto da fé, elas são, na verdade, são comparadas, na verdade, a ações correspondentes. Diga, ações correspondentes. Então o que significa que a fé que eu tenho precisa produzir ações correspondentes a ela. Então, se eu tenho fé de chegar em casa, eu não posso pegar, irmãos, à direita e subir sentido BR. Não faz sentido. Eu quero chegar em um lugar e estou tendo uma atitude totalmente diferente. Faz sentido? Nenhum. Faz sentido adorar a Deus e de repente tomar um caminho que desagrada o coração de Deus? Faz ou não? Não. Aí a sua fé é o quê? Anulada. Porque de boca falamos, mas com o coração nós desonramos. Como estão entendendo e estão me amando? O meu papel, irmão, como pastor, não é te agradar, embora a gente faz isso com amor. Meu papel é garantir que você possa herdar a vida eterna. Esse é meu compromisso com Deus. Não é eu que salvo não, viu? Em nome de Jesus. O Senhor me deu a missão de apontar a direção. O pastor, ele aponta a direção. E a palavra de Deus é o alimento
em que o pastor precisa fazer com que o rebanho esteja sempre nesse lugar onde há alimento. É isso que o pastor faz. Ele conduzia o rebanho sempre para um lugar onde tinha água e comida. E trazendo para o contexto espiritual, está aqui, ó. Eu preciso fazer com que o meu rebanho esteja sempre aqui, ó, nesse lugar, porque aqui tem água e tem comida. Aqui tem água e tem comida. Aqui tem água e tem, não vai faltar. Então você vai estar preservado e seguro. Amém? E como bons, né, para te acabar, ouvintes, sejam também bons praticantes. Amém? Amem a palavra. Eu ia fazer uma pergunta, mas nem vou fazer. Eu vou fazer, mas não precisa levantar a mão. Se você se dedica em ler a palavra, se você lê a palavra, se você estuda a palavra, então você precisa ter isso como um princípio na sua vida, um hábito diário. Porque não espere ter fé, irmãos, sem ter a fonte da fé como inspiração. Não espere. Não espere ser encontrado, como nós lemos lá em João 18, cheio de fé, se você não carrega a fonte de fé, que é a palavra de Deus. Então, fé é quando Deus diz algo e eu digo o mesmo. Porque eu creio no que Ele diz. Então, minhas atitudes, minhas escolhas, minhas opiniões, minha vida vai estar direcionada por uma fé firme e o quê? Inabalável, né? É um firme fundamento. Que o Senhor nos abençoe e nos permita, irmãos, nos dê a oportunidade de exercitar a nossa fé. Nós, vocês podem ficar de pé, a mensagem de louvor pode ir chegando. Nós vivemos em um contexto onde nós somos desencorajados a exercitar a fé. Você sabia disso? Inconscientemente, muitas vezes. Nós entramos muitas vezes num padrão secular, de uma visão secularista, que nos impede e nos rouba a oportunidade de exercer fé. Quer que eu te prove? Você quer comprar um celular. Você quer um celular, seu sonho é um iPhone. Aí você vai lá na loja Magazine do Tio Arlen, para não fazer merchandising, né? E vai lá no site lá e fala assim: nossa, o iPhone lá na Magazine do Tio Arlen divide em 24 vezes sem juros. Aí você faz essas continhas, 24 vezes, não sei quantos por mês, eu ganho X. Nossa, dá para comprar, sim ou não? Poxa, até eu, irmão. Só que aí, irmão, tu poderia ali exercer fé, de colocar diante de Deus: Senhor, eu quero ganhar, eu preciso de um aparelho, eu quero, tá, você, claro, colocar seus motivos, né, que de fato agrada o coração de Deus, né? Não sei se comprar um iPhone faz parte disso, mas enfim. E aí, irmão, você vai buscar o meio que o mundo vai te facilitar e você não precisa exercer fé para isso. 24 vezes tá de boa, suavemente, suaves prestações em 2 anos, né? Só que não estou dizendo que é errado não, meu irmão, fique em paz.